seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo, professor Alexandre dos Santos. E o que temos na nossa aula? Na nossa aula de número 39, nós temos o objeto de conhecimento, porcentagem e sua representação numérica. E temos o nosso detalhamento da aula 39, que é resolução de problemas. Muito bem, vamos à nossa aula. Então teremos aí problemas envolvendo porcentagem, né? Algo muito do nosso cotidiano. 10% de desconto para você. E você sabe o que é 10% de desconto de alguma coisa, de um valor? Você vai aprender na nossa aula. E quando nós temos, então, descontos, é muito importante saber calcular esse desconto, né? E o aumento? Aumentou 20% o arroz, o feijão. Opa! Então, você vai ficar craque na nossa aula. Vamos falar sobre porcentagem. Então, vamos porcentagem e sua representação numérica. Nós temos, então, porcentagem está em muitas notícias do nosso cotidiano. Entender como calcular porcentagem nos ajuda a entender melhor e utilizar também, né, muito melhor aí essas informações. E olha só o símbolozão aqui, né, que nós vimos no nosso dia a dia. Porcentagem. O que lembra essa palavra, né? Porcentagem. Vamos verificar então aqui de onde saiu esse símbolo de porcentagem. Você sabe? Então, vamos verificar. Muito bem, estamos falando do símbolo da porcentagem. Vamos apresentá-lo. Muito bem. Nem sempre ele esteve nesse formato, dessa forma. Simplesmente, o que é porcentagem? É por 100%. Então, inicialmente, ele era representado simplesmente pela palavra por barra cento, por cento. Né? Um número dividido por 100. A barra é de divisão. Depois, como em matemática nós gostamos de abreviar, né? É importante, né? O P começou a ficar só um P de por, né? E embaixo cento. P barra cento. Esse P ficou só um círculo barra cento, também foi trocado só por C. E depois esse C também foi trocado por outro círculo. Aí ficou círculo barra círculo. Viram como é interessante? E aí agora sim nós sabemos um pouquinho mais da história do símbolo da porcentagem. Vamos voltar à nossa aula. Muito bem. Então aí vimos aí um pouco da história do símbolo da porcentagem, né? Isso demorou, né? Foi falado em alguns minutos, em alguns segundos. E isso demorou muitos e muitos anos para acontecer. Porcentagem, sua representação numérica, como transformar porcentagem em fração? Você sabe? Então, acompanhe aqui, ó. 57%. Né? Olha só, na leitura a gente já fala, né? Porcento. Igual a 57 centésimos em fração, tá? Então, a porcentagem, ela é uma fração, né? Centesimal. O que é isso, centesimal? Onde o seu denominador, que é esse número que fica abaixo na nossa fração, né? O de cima é numerador, o denominador fica embaixo, ele vai ser aqui, ó, 100, 57 centésimos. Lembram que nós já falamos nas nossas aulas que esse símbolo aqui, ó, ele é sinônimo aí da divisão, tá dizendo que aqui está acontecendo uma divisão. Ó, dividido por 100. E aí vamos praticar um pouco aqui, né, essas frações. Então, primeiramente, né, nós vimos aqui, ó, a leitura, né, do símbolo. 1%. 1 por 100. Lembrando da historinha, né? Ó, você vai lembrar que isso aqui saiu de uma fração, né?
Então, 1% em fração, nós temos aqui, ó, 1 centésimo, a fração que representa 1%, 1 para cada 100, né? E na forma decimal, nós estamos falando aqui na forma de fração, né? Mas também eu posso colocar na forma decimal. Como é que é a sua leitura na forma decimal? Aqui nós temos as unidades, eu coloquei um 0, né? Na próxima casa é a casa dos décimos, e agora essa próxima casa é a casa dos centésimos. Então, quando eu leio essa porcentagem, tá? 1%, eu vou lembrar da forma dela em fração, 1 centésimo. Quando você lê essa fração 1 centésimo, você vai lembrar aqui também que dá para colocar na forma decimal, ó, esse aqui é 1/10, né? 1 centésimo, né? Casinha dos décimos, casinha dos centésimos. Isso nós vamos colocar mais um aqui, 1 milésimo. Casa dos milésimos, terceira casa decimal, após a vírgula, tá? Muito bem. Então, nós temos aqui já 1% na forma de fração e na forma decimal. E 5%? Vamos colocar aqui, então, o nosso 5%. Vamos fazer aqui, ó. 5%. Tá? 5. Ah, professor, agora ficou fácil. 5 sobre 100. Olha só a leitura dessa fração, né? 5 sobre 100 é a leitura de uma fração. 5 centésimos. Tá? E na forma decimal, novamente, ó, nós tínhamos 1 centésimo, agora é 5, né? Lá na casinha dos centésimos. Casa das unidades, casa dos décimos, casa dos centésimos. 5 centésimos. Tá? Então, 5 aqui já foi. Ok. E 10%? Vamos fazer o 10 aqui. 10%. 10. E agora o que vai embaixo aqui, ó? 100. Né? 10 centésimos. Agora, o que dá 10 centésimos? 10 sobre 100. Né? Agora, na forma decimal, né? É igual a, olha aí, 0,1, tá? Lembrando que, ó, você pode fazer a divisão. 5 dividido por 100, né? Você vai encontrar aqui o 0, né? Que você vai ter que igualar as casinhas, vírgula 0 para dar 500 vezes 5. Tá? Mas na própria leitura da fração, a gente já consegue identificar, né? Ó, 10%, você pode exercitar fazendo a divisão, né? Você vai ter que botar um 0 e uma vírgula, igualar aqui. 1 vezes 100 é 100. 0,1. Tá? Professor, mas 0,1 não é igual a 1 décimo, né? Ó, colocando mais um 0 aqui, nós temos 10 centésimos, né? E se fôssemos simplificar essa fração, ó, dividido por 10, teríamos aqui 1 décimo. Ó, dividido por 10 e dividido por 10. Tá? Então, de diversas formas, nós conseguimos aí visualizar. E o 25%? 25%. 25, olha como é fácil. Porcento, ó. 25 por 100. Tá? 25 centésimos.
na forma de decimal, né? Ó, 25 centésimos, tá? Fácil, né? Agora 50. Vamos fazer aqui os 50%. 50%, 50 centésimos. Na forma aqui, ó, decimal, você pode colocar 0,50, tá? Que é o mesmo que 0,5, tá? É o mesmo aqui, né? Nós temos aqui 10 centésimos, que 0,1, tá? E aqui, o que a gente podemos fazer, né? É simplificar as frações, tá? Ó, tô colocando aqui 10%, 10 centésimos, né? Simplificando, vai ficar 1/10. Aqui também, o que 50%? Ó, sempre quando você tem um número, ó, 50 no numerador e tem 100 no denominador, qual é a relação, né, que aconteceu? É o dobro, né? Isso aqui também é igual. Se nós vamos simplificar essa fração, também podemos lembrar, né, de 1/2, né? 1/2, tá? 100 é o dobro de 50, né? Multiplicado por 2. E os 100%? Vamos fazer aqui os 100% desse lado. 100%. 100%. É a mesma ideia, ó. 100, vamos só arrumar esse zero aqui, por cento. E agora? 100%. 100 dividido para 100 é igual a 1. Quando eu falo 100%, eu estou falando, considerando tudo aquilo ali, né? Ó, podemos simplificar, né? Ó, vai ficar 1 sobre 1, que é igual a 1, né? 1 dividido por 1. Tá? Então, 100% é igual a 1. E aí nós temos o 200%. 200%. Tá? Então, porcentagem é uma divisão por 100, né? E aqui na representação de fração, o denominador é 100, né? É quem divide, tá? Quem denomina a fração. E aí nós temos, né, 200 dividido para 100 é igual a 2. Tá? Então, 200% de algo, né, é o dobro, né? Você dobrou, um aumento de 200%. Né? E aí considerando somente o aumento, né? O que isso quer dizer, né? Falando em aumento, como eu estou dando exemplo de aumento, para ficar bem claro aqui, né? Para não confundir. Aumentou 100%, então você tinha lá R$2 e aumentou 100%, você aumentou mais R$2, né? Entendeu? Agora, se você aumentar 50% de 2, é a metade de 2, você aumentou R$1. Agora você aumentou 200%, né, de 2, aumentou, né? E aí já temos aí 4 de aumento. Legal, né? Então, ó, vamos continuar aqui os nossos exemplos. Então, depois de escrever a porcentagem em forma de fração, nós vimos aí que precisamos simplificar, se for possível, né? E aí, lembrando que quando nós simplificamos uma fração, tem uma fração que ela se torna irredutível, tá? Qual é a fração irredutível aqui? Nós temos aqui, ó,
Nós tínhamos a nossa fração centesimal, lembrando do 50%, e a nossa fração irredutível de 50 centésimos é 1/2. Professor, mas como que surgiu 1/2, né? Ó, dividimos por 50 e por 50 o denominador, tá? Quando simplifica uma fração, o que você tem que lembrar? Você vai dividir, então, por o mesmo número que você divide o numerador, que é o número de cima, você tem que dividir o número de baixo, que é o denominador, tá? Ora, 50 dividido por 50 é 1. 100 dividido por 50, tá? Coisinha aqui da divisão, é o 2, tá? 1/2. E essa aqui é a fração irredutível. Não dá mais para reduzi-la, né? Aqui, será que é possível 5% deixar uma outra fração, né? Como nós estamos trabalhando em porcentagem, o que nos interessa aqui, né, é a fração centesimal. Mas essa fração a gente pode simplificar, dividindo por 5 e por 5, né? Nós temos aqui 5 dividido por 5, vamos tirar esse aqui, ó, é igual a 1. 100 dividido por 5 é igual a 20, né? 25 centésimos. Ora, o 100 dá para dividir por 25, então vamos dividir por 25, que é o próprio numerador, tá? Então, vamos dividir tudo por 25, em cima e embaixo. Nós temos 1. Agora, 100 dividido por 25 é igual a 4, 1/4, tá? Muito bem. Vamos aqui para alguns exemplos envolvendo alguns probleminhas. Porcentagem em sua representação numérica. O professor Alexandre foi comprar um ventilador, pois em Manaus as temperaturas subiram drasticamente. Verificou na loja que o produto originalmente custa R$200, tá? R$200, mas está com desconto de 20% na compra à vista. Isso é importante, por isso que você tem o dinheiro, você sempre pede para comprar, né, o desconto na sua compra à vista, como o professor Alexandre faz. Sabendo que o professor Alexandre realizou a compra à vista, qual o valor que foi pago? Então, o que nós temos que fazer? Calcular, né, o que é essa desconto. No caso aqui, ó, nós estamos falando em desconto. Está aqui a palavrinha-chave, ó, desconto. E aí, desconto de quanto? De 20%. O que acontece na hora que o vendedor fala lá para você, né? Muitas vezes ele fala, né, na maioria das vezes, porcentagem. Aí você tem que perguntar, mas o que é isso em dinheiro, né? Porque muitas vezes você não consegue ali transformar esse percentual e identificar qual é o valor, né? Então vamos verificar aqui, ó, como é que faz essa continha. É fácil, olha aí. Tá? Então o que você tem que pensar aqui comigo, tá? Antes de analisarmos aí as continhas, o 20% é 20 para cada 100, né? Ó, 20 para cada 100. Então, aquilo que se o ventilador estivesse custando R$100, né? Se fosse R$100, ó, 20% ia ter R$20 de desconto, né? Seria o desconto para cada 100. Ah, professor, mas é 200. E aí que você pensar, ora, 200 é o dobro de 100, né? Então, se tem 20 para cada 100, quanto que vai ter em 200? Acho que a maioria já chegou na resposta, né? Mas vamos aqui analisar, ó, matematicamente. Olha só. Para resolver esse problema, você pode usar a fórmula para calcular um novo preço após o desconto.
Então, como é que vai ser esse novo preço? Ele vai ser o preço original, né? Os R$200, no caso aí, menos, então aqui ó, menos, porque nós vamos descontar, vai diminuir esse valor, né? Vai ter um desconto, ele tem que ser menos de 200. Tranquilo, né? E para calcular essa porcentagem, basta nós pegarmos o preço original e multiplicarmos aqui por essa taxa de desconto, né? Então a gente já sabe que é 200, o desconto é de 20%. E olha que interessante, ó, equivalente a 0,20. Nós não fizemos os cálculos agora, ó. O que é 20%? É 20 centésimos, né? Em forma decimal, 20 centésimos, 0,20, tá? Mesmo que 0,2. Muito bem. E aí nós vamos para a nossa continha, que eu já deixei aqui pronta, ó, substituindo esses valores aqui na nossa fórmula, tá? A fórmula é para ajudar, né? Mas a gente nós já conseguimos identificar aqui, né? Então, o que nós queremos encontrar? Eu coloquei aqui, ó, por extenso, o novo preço, né, desse ventilador, que vai ter 20% de desconto. Preço, né, original aqui, ó, o preço que estava ele antes do desconto, R$200, tá? O preço dele. E agora, como é um desconto, é lógico que a gente vai diminuir esse valor. Então, se diminuir, é subtração, né? E como que nós vamos encontrar o que é, né, esse 20%? Ó, menos, né, 20% de 200, tá? Nós podemos reescrever ele assim, 200 vezes 20%, tá? E aí basta multiplicar 0,2 ou 0,20 por 200, tá? Essa continha, se você quiser deixar 200 vezes, quanto que é 20%? Quanto que é 20%? É 20 centésimos, tá? Olha na forma de fração, que interessante. Na forma de fração, tá? O que é aqui que é a fração aqui, ó? É uma divisão, tá? E esse 200, o que ele está fazendo aqui, ó? Multiplicando, olha o pontinho, multiplicando, tá? Então, se ele está multiplicando e esse aqui está dividindo, nesse caso, tá? A gente vai simplificar em cima e embaixo, dividindo por um mesmo número. Eu vou dividir tudo por 100, ó. Vou dividir aqui por 100, então vai ficar 1 aqui embaixo. E vou dividir por 100 aqui. Quando eu divido por 100, né? Quanto que é 200 dividido por 100? É 2, tá? Então vai ficar 2 vezes 20. Isso vai dar 2 vezes 20, 40. Olha, o 1 aqui, precisa colocar esse 1 no denominador? Não, professor, não precisa. Já deu 40, tá? Então, isso aí no formato de fração, né? Dá para resolver simplificando, bem de forma rápida. Mas aqui, ó, 0,2 ou 0,20 vezes 200, tá? Você vai chegar no mesmo resultado, 40. Muito bem. Então, já descobrimos que 20% de 200 é 40. Vejam que, voltando um pouco, né, lá onde eu estava explicando, ó, vem aqui comigo, ó, de cabeça, né, analisando assim, de forma bem fácil, 20% e nós temos 200, né? 200 é o múltiplo de 100, então ele fica bem fácil, porque a gente sabe que 20% é 20 para cada 100. 200 eu tenho 2 100, né? 100 mais 100, 200. Então eu tenho 20 mais 20, 40, né? Muito bem, vamos ver mais um exemplo aqui agora. Muito bem,
já fizemos aqui, né? Então, 200 menos 40, nós queremos o novo preço, que é R$160. Eu paguei nesse ventilador R$160. E os R$40 aí, né? Economizei. Vamos aqui para mais um exemplo. Um funcionário de uma empresa do Polo Industrial de Manaus recebe um salário de R$2.500 por mês e recebe um aumento de 10%. Uau, aumento! Qual o valor do seu novo salário? Para calcular o novo salário após o aumento, você pode usar, né? Isso aqui é uma sugestão, uma formulazinha que nós colocamos aqui, ó. Novo salário, não é o novo salário que a gente quer? Então, vamos lá. O salário que ele já estava recebendo, o salário atual, né? Ó, ele recebe um salário de R$2.500 e um aumento, né? Recebeu aqui um aumento de 10%. E aí, do mesmo jeito, ó. Só que agora, reparem aqui, nós temos uma soma, né? No desconto, nós temos que descontar, estamos recebendo um desconto. Se é R$1.000, eu vou pagar, né? Vou ter um desconto, vai ter que ser menos que 1.000. Tem uma subtração. No caso do ventilador, 20% de 200 menos 40, paguei 160. Agora, nós estamos aqui com um aumento, tá? E esse aumento, então, aqui, ó, mais, tá? Mais a taxa, né? Qual é a taxa do salário? Então, 10%, né? De 2.500. Então, vai ter os 2.500 mais os 10% de 2.500. E o que é 10% de 2.500, né? Vamos aqui para o nosso cálculo. Então, a gente vai colocar aqui na nossa forma. Novo salário vai ser o salário atual, que ele está recebendo 2.500, mais... O que é isso? 10% de 2.500. 10%. Vejam que 2.500 também é um múltiplo de 100, né? Ó, se você dividir por 100, você tem 25 100s, né? 25 parcelas de 100 aqui. E tu teria 10%, é 10 para cada 100. Então, isso já dá, né, uma ideia bem boa do que nós estamos fazendo. Que cálculo é esse? Tá? Então, você vai multiplicar os 10% vezes 2.500, tá, professor? Mas aqui não é 10%, né? É 10%. Ele está em forma de fração. Olha só aqui comigo, ó. Aqui que é o famoso pulo do gato, né? Ó, 10%, você vai multiplicar aquele valor, tá, do salário atual aqui, né, para saber qual foi o aumento. Então, 10% você não vai usar a porcentagem agora, né? Estava só no símbolo. Para fazer o cálculo, você vai transformar essa porcentagem ou em decimal ou em fração, tá? Em decimal, na maioria das vezes, é o mais recomendado, mas você vai analisar caso a caso. Vou fazer aqui também como se fosse em fração. Acompanhe aqui comigo, ó. Nós temos, então, 2.500 que multiplica 10%. 10%. Então, dividindo por 100, lembra que nós fizemos aqui, ó, dá 25, né? E aqui dá 1. 25 vezes 10, um número multiplicado por 10, né? Você copia o número e acrescenta um zero lá no final, 250. Viu? Já chegamos também na forma de fração de forma bem fácil, tá? Então, nós sabemos aqui que é 250. Ó, se cada 10 de cada 100, nós temos 25 100 e 2.500, né? 25 vezes 10, 250. E o novo salário vai ser esses 250 mais o 2.500. 2.750. Pronto. Isso significa que o funcionário agora recebe R$250 a mais do que o seu salário inicial, né? Isso é muito importante. Estamos aí torcendo aí para que, né, todos os assalariados, os trabalhadores, né, recebam aí os seus aumentos e saibam fazer as contas, né? Então, ficamos por aqui. Até a próxima.